máxima que não se perdeu totalmente, porém ficou amortecida quando comparadas ao que a sociedade fora dessa ilha tem. Se nós transportarmos essa história para um contexto ao qual todos nós, seres humanos, independente se estarem encarnados ou desencarnados, nos encontramos aqui na Terra, vamos ver que não há diferença alguma. Se nos compararmos àqueles que continuam numa livre convivência social, e sociedade aqui que eu estou dizendo é uma sociedade cósmica universal, porque nós estamos isolados há muito tempo dessa convivência, a tal ponto de acharmos, no mínimo, estranho quando alguém se aproxima de nós e nos fala sobre temas relacionados a extraterrestres. Ou não é assim? ETs? Essa pessoa só pode estar louca. Mas loucos somos nós. Hoje em dia, mesmo já decorrido mais de 150 anos da revelação espiritual, codificada por Kardec no século XIX, parece que a humanidade ainda não sabe se existem espíritos. Por enquanto, e é por enquanto mesmo, ainda precisamos acreditar. Alguns sabem, outros, a grande maioria da humanidade, ou melhor, poucos sabem, por experiência direta, um grupo um pouco maior acredita e um grupo muito grande sequer pensa nesse assunto. Será que o Espiritismo não cumpriu o seu papel? Pois que a função, teoricamente, uma das grandes missões da revelação espiritual, quando surgiu na Terra no século XIX, a partir da França, mas para se espalhar depois para o resto do mundo, foi espiritualizar a humanidade. A partir do conhecimento da existência da alma. Se o Espiritismo, vamos dizer também, se o movimento espírita tivesse cumprido a sua função, desde quando surgiu, hoje os assuntos que se discutem dentro de casas espíritas seriam assuntos triviais estudados dentro das universidades, das escolas primárias, do colégio, enfim, seria assunto de conhecimento popular. Mas parece que é um assunto só para espíritas, ou umbandistas, ou espiritualistas, reencarnacionistas. Porque, apesar de termos tudo à nossa disposição, não damos a mínima bola para o que esse tipo de informação nos convida, que é uma ousadia amorosa de nos melhorarmos a nós mesmos, nos voltarmos para dentro de nós mesmos e ver que existe alguma coisa para além dos 5 sentidos. Existe alguma coisa para além da horizontalidade da percepção humana referente à existência. Não é por menos que fomos convidados pelos Espíritos a refletir sobre as quatro questõezinhas básicas da filosofia existencial. Quem eu sou,
eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. E é justamente essas 4 questões da filosofia existencial que devem pautar a nossa busca diante das coisas da vida. Pena que nós restringimos tanto a nossa vida a um círculo social, quando deveríamos ir muito além disso e nos entendermos enquanto humanidade, uma única família, porém não restrita a um planetinha da periferia da Via Láctea, que é o nosso planeta Terra. Nós não somos o centro de absolutamente nada, a não ser o centro do nosso próprio ego inflado. E nos julgamos o máximo dos máximos. Ou não é assim? Todos nós sabemos que é assim. Quando o nosso orgulho nos permite. Do contrário, nós vamos continuar tendo absoluta certeza, entre aspas, de que somos o máximo. E não é bem assim que as coisas funcionam. A questão extraterrena, o fator extraterrestre, que nos envolve a todos, ele representa 99,9999% de tudo que existe. E por que é que nós tomamos a nossa vida, no nosso pequeno ciclo de convívio, como o todo? Não é o todo. A vida se estende para muito além dos horizontes da Terra. E é essa mesma vida que nos convida a ousar também no campo da reflexão e nos perceber enquanto seres menores, porém perfectíveis. Ou seja, com a capacidade de se aperfeiçoar constantemente. E parece que nesse campo optamos em estacionar. Parece que 2000 anos não nos serve de tempo suficiente para ter a ousadia amorosa e a ousadia intelectual de pensar algo além dos horizontes terrenos. Aquele a quem consideramos mestre dos mestres, conhecido na terra com o nome de Jesus, o Cristo, em dizendo que há muitas moradas na casa do Pai, em dizendo que nós éramos aqui de baixo, ele não era daqui, ele era do alto, e não era daqui, mesmo ele dizendo que havia ainda outras ovelhas no seu rebanho, que não este rebanho terreno, mesmo ele dizendo que ainda ia para um outro lugar, isso não é suficiente para a gente ousar refletir sobre questões de ordem cósmica extraterrena. Eu sou um dos que pensam que a nossa atenção não deve ser focada em ETs. Porque focar a atenção nos ETs é desviar a atenção do mais íntimo do nosso ser. Porém, nós não devemos desviar as nossas reflexões em torno de um contexto muito mais amplo que nos envolve a todos aqui na Terra. A semelhança daquela historinha que contei agora no início, de um grupo de pessoas que teve que ficar isolado numa ilha por um crime que cometeu numa sociedade, e lá não priva mais de convivências livres com seus familiares, com seus amigos, não mais desfruta de conhecimentos ou avanços no campo da tecnologia, das
ciência e começa a criar as suas próprias crenças, suas religiões, suas certezas, seus paradigmas. E lá, nessa ilha, à medida que as gerações vão se sucedendo umas às outras, chega a um ponto de que, se alguém diz que existe uma sociedade, um tipo de vida diferenciado para além dos oceanos, tudo isso transforma-se em questões de crença ou lendas. Pois que os antepassados daqueles que estão na ilha um dia vieram de fora da ilha, lá passaram a habitar, tentaram sustentar um tipo de conhecimento e habilidades durante um tempo, isso foi se degenerando, mas geração foi passando, aquilo ficou apenas como algo fictício ou mitológico e ninguém acredita nisso depois. E nós estamos na Terra nesse mesmo papel. Nós não sabemos que existem espíritos e nós não sabemos, ou sequer, às vezes, acreditamos na existência de vida fora do nosso pequeno mundinho, da nossa ilha cósmica, que é o próprio orbe terrestre. E talvez alguns de vocês me perguntariam, mas qual é a importância, então, de saber desses assuntos? Ou pelo menos pensar na possibilidade desses assuntos serem verdadeiros. E eu diria para vocês que é a mesma importância que os habitantes daquela ilha teriam que dar a esses assuntos, posto que um dia esses habitantes da ilha teriam que voltar a conviver com a sociedade extra-ilha. Os EI, né? Extra-ilha. Hoje temos os ETs, extraterrestres. É a mesmíssima coisa. E é essa reflexão, Kardec, há muito mais de um século e meio, melhor, há mais de um século e meio, nos trouxe, dando explicação a muito daquilo que Jesus disse há 2000 anos atrás. E parece que isso ainda não nos é importante também. Mas lembre-se, tudo que está fora da Terra representa 99,9999% de tudo, absolutamente tudo o que existe. Talvez esteja fora da Terra um entendimento mais amplo sobre as questões básicas da nossa existência. As 4 questões. Quem eu sou? Da onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui na Terra? E para onde eu vou após deixar este lugar? Se vocês perceberem, há 2 dimensões para essa resposta. Uma é uma dimensão espiritual, outra é uma dimensão cósmica da mesma. Uma dimensão espiritual é quem eu sou. Muitos de vocês já me responderiam: eu sou um espírito. Da onde eu vim? Bom, eu estava no mundo espiritual, tive que reencarnar e agora estou aqui. O que eu estou fazendo aqui? Me melhorando, evoluindo, enfim, aprendendo. E para onde eu vou? Eu volto para as realidades espirituais da vida, até que eu precise novamente retornar por uma necessidade evolutiva ao mundo da forma e, como aqui um encarnado qualquer, tentar melhorar, resgatar oportunidades de fazer o que desperdicei no passado, enfim, me reajustar com certas desavenças e inimizades que fiz no pretérito. Porém, sob a perspectiva cósmica da existência, quem eu sou? Bom, não
deixo de ser uma alma evolutiva, não deixo de ser um espírito evolutivo. Porém, minha origem vai para muito além dos horizontes deste universo que estamos habitando. Posto que muitos universos existem além do nosso. Se mal damos conta de entender o nosso universo, que alguns insistem em dizer ser infinito, quanto mais imaginar alguma coisa que está para além desse universo. A gente não dá conta de lidar com as coisas que estão para além da Terra, lidar com coisas que estão para além do universo material em que nós estamos inseridos, parece algo absurdo. E quanto mais absurdo, essa é a minha opinião, mais esta ideia tem esperança de frutificar. Na verdade, falei isso com base no que o próprio Albert Einstein nos falou quando aqui viveu na Terra. Mesmo som. E parece que é nesse campo que nós estamos pisando agora, nesses assuntos que propõem a reflexão. Quanto mais absurdo, mais esperança de que este assunto frutifique. Porque o comum mantém-se no comum. Mas aquilo que foge ao comum incomoda tanto que nos desperta algum tipo de curiosidade. E se eu sou alguém que tem minha origem fora mesmo deste universo, que passou a existir há quase 14 bilhões de anos atrás, eis a idade do nosso universo, eu tive que nascer para este universo, para depois, no futuro, lá distante, passar a viver neste planeta a que chamamos Terra. Portanto, antes de aqui estar, e falo de uma forma geral enquanto humanidade, não estávamos aqui. A propósito, lembro-me do que certa vez os mentores espirituais responsáveis pela codificação espírita, o Espírito Verdade, respondeu a Kardec quando foram questionados se as nossas diversas existências corporais se verificavam todas na Terra. E eles disseram que não, absolutamente não. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui estamos tendo não são as primeiras encarnações, ou seja, existências corporais. E também não serão as últimas. Onde concluímos que teremos muitas vidas, existências corporais em outras moradas planetárias, em outros planetas, em outros mundos. E se vocês pensarem bem, hoje a gente morre de medo de ET, e amanhã, no futuro, seremos os próprios ETs. Isso é bem curioso. Mas eles continuam respondendo. Até aqui, parte disso fui eu que respondi, eles não disseram isso tudo. E eles continuam dizendo: porém, as existências que aqui temos são das mais materiais e distantes da perfeição. Posto que o nosso mundo, na escala dos mundos, como Kardec e os Espíritos optaram em classificar na época da codificação, o nosso ainda é um mundo inferior. Porém, evolui quando a humanidade evolui. Porque não é o planeta que evolui, é a humanidade que faz com que o mundo evolua. O que é que cada um de nós está fazendo aqui? Cada uma dessas perguntas teria que ser uma palestra à parte. Mas vamos tentar abordar essas 4 questões respondendo objetivamente para chegar no propósito
da nossa palestra atual, que é a reintegração cósmica da Terra, a convivência com as humanidades extraterrenas. Parece que nós cometemos alguns desatinos, crimes perante a sociedade cósmica, e para a Terra tivemos que vir numa espécie de isolamento, pois que nos tornamos seres desagradáveis à convivência. Quem de nós gostaria de conviver livremente com aqueles que são os criminosos da nossa sociedade? Talvez ninguém. É por isso que criamos penitenciárias, presídios. E lá na região em que moro, em Taubaté, tem muitos presídios. Por quê? Queremos empurrar para esses lugares aqueles que nos são desagradáveis, que podem nos causar mal. Quem é que gostaria de conviver com pessoas insanas, mentalmente insanas, instáveis, violentas, loucas? Por compaixão, por fraternidade, pelos laços familiares, até conseguimos conviver com esses mais próximos, insanos, do nosso círculo familiar, durante um tempo. Mas não conseguimos conviver durante muito tempo. Logo, são necessários locais de reabilitação, locais de recuperação da sanidade mental. E foi exatamente isso que os espíritos disseram a Kardec referente à Terra. A Terra é um lugar malsão. A Terra é um hospital. A Terra é uma penitenciária. E é isso tudo ao mesmo tempo. E vocês podem ver isso no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Mas eu nunca havia pensado a respeito disso quando li o Evangelho segundo o Espiritismo. Quase ninguém pensa sobre isso. Mesmo porque quando a gente lê, a gente pensa de outros seres, né? Mas estes seres insanos, sob a perspectiva espiritual, quem são? Todos nós. Nós somos os criminosos dessa parte da galáxia em que estamos inseridos. Nós somos os doidos, alguns meio doidos, outros doidinhos, outros muito doidões. Alguns já são convalescentes, já estão quase recebendo alta, mas ainda precisam de cuidados especiais e supervisão médica, porque a qualquer momento pode soltar novamente. Porque as raízes do desequilíbrio espiritual, mental, a que fomos acometidos, ainda não foram extirpadas. Elas existem. Tanto é que aquilo nos acostumamos a tomar como algo normal, o que para muita gente aí fora da Terra é aberração. É normal mentir, é normal roubar, não vai fazer falta para ninguém, fulano já tem muito, qual é o problema de eu tirar um pouquinho? É normal. É normal fingirmos ser aquilo que não somos, mesmo para as pessoas que nos conhecem muito bem. E é super normal acreditarmos que as pessoas acham, ou melhor, é super normal nós acreditarmos que as pessoas estão pensando aquilo que nós queremos que elas pensem sobre nós. E não é bem assim. Uma das grandes vantagens do ser humano aqui na Terra
é que ele usa um corpo carnal. Porém, na espiritualidade isso é bem diferente. Por quê? Com este corpo, vocês me ouvem, mas eu posso ser a pior pessoa do mundo. Mas aqui, com palavras doces, falando de Jesus, espiritismo, caridade, amor, enfim. E vocês, ou talvez alguns de vocês, acreditam nessa imagem. Porém, se todos nós estivéssemos aqui, todos, sem o vínculo da matéria, sem as limitações de um cérebro animal transitório, vocês veriam em mim exatamente uma série de problemas vibratórios que ficam indelevelmente marcados em minha aura e em meu corpo espiritual, perispírito, corpo astral. E talvez ninguém daria crédito ao que eu estou falando agora, mas graças ao Criador desse universo, nós temos um corpo que nos impede tanto a percepção do outro, quanto a percepção do outro para conosco. Porque se nós nos percebêssemos diretamente como somos na verdade, ou as marcações, as cicatrizes e as feridas da alma que temos, não teríamos relacionamentos conjugais, não teríamos relacionamentos familiares. Por quê? Porque se eu não vou ter uma relação com ninguém para procriar, não vai ter uma relação social, porque não vai ter gente. Então, por enquanto, no nosso caso, ainda é importante essas máscaras que nos impedem a percepção. Mas houve um tempo da nossa história cósmica quando vivíamos em mundos melhores do que o mundo que estamos vivendo hoje, em que as nossas marcações espirituais, energéticas, psicológicas ficavam à vista de todos aqueles que eram os nossos irmãos de humanidade, em ambientes extraterrenos, em mundos melhorados. E não era só um problema de perceber a desarmonia no outro. Era um problema de que nesses mundos, e não falo de um único mundo, falo de alguns mundos, tudo que vibramos no coração, na mente, ou seja, tudo aquilo que fica marcado no que chamamos hoje de aura, que é um campo vibratório, energético, começa a afetar a atmosfera desses mundos, ao ponto de criarmos problemas, não só para nós, mas problemas para todos aqueles que lá se encontram. Qual é a alternativa quando esse tipo de situação se apresenta para uma comunidade planetária? Em último caso, isole-os, uma espécie de quarentena, para que quando o problema for solucionado, essas pessoas possam voltar a conviver conosco. Pena que destas notícias criamos lendas. Isso ainda é um tipo de crença. Isso ainda faz parte de mitologia. E parece que não é bem assim. A doutrina dos anjos decaídos, que Chico Xavier, com o espírito André Luiz, com o espírito de Emmanuel,
tiveram a missão de resgatar para a humanidade nos tempos atuais, no ano de 1938, se não me falha a memória, com um livro intitulado A Caminho da Luz, foi resgatado parte dessa história, pois que, segundo os espíritos informaram na época da codificação, eles, os espíritos, só informam a humanidade aquilo que, naquele tempo, é possível a humanidade compreender. Se mais nos fosse dado, nós não compreenderíamos. Então, parte da história que responde pela doutrina dos anjos decaídos está ali, grafada. E também nós não refletimos tanto sobre. Os exílios planetários, mas temos que ir mais a fundo nessa questão, pois estamos falando do nosso próprio passado, da nossa própria história. Se nós não conhecemos o nosso passado, dificilmente teremos bases suficientes para lidar com o que vem no futuro. E o que vem no futuro é exatamente o retorno à convivência com aqueles que tivemos que nos afastar, muitas vezes compulsoriamente, para não prejudicá-los. E agora, na condição de convalescença, estaremos tendo oportunidades de interagir, não tão livremente ainda, pois que o tempo não chegou, mas ao menos não precisamos mais, ou melhor, não precisaremos mais, muito em breve, acreditar que esses seres ditos extraterrenos existem. Saberemos objetivamente que eles existem. Pois que, segundo o que é informado pela espiritualidade e o que é informado por esses próprios seres cósmicos extraterrenos, é que, num tempo muito próximo da nossa existência atual, os portões que nos isolam há algumas centenas de milhares de anos serão novamente abertos. E perceberemos objetivamente a existência destes seres. Nada mais são do que os nossos próprios familiares cósmicos. Aqueles com os quais temos grande intimidade, porém, pelo esquecimento do passado, produzido por sucessivas reencarnações em corpos animais, disso não nos lembramos. Temos, às vezes, várias intuições de um tempo distante, principalmente quando observamos as estrelas, o firmamento, e uma sensação que não sabemos explicar nos invade, uma nostalgia que nos remete a algo que o cérebro tenta, de todas as maneiras, decodificar, mas aquilo ainda fica no campo do sentimento inexplicável. Mas existe uma explicação que está registrada na nossa mente espiritual. Aquela que vivenciou todas as experiências corporais nos inúmeros mundos pelos quais percorremos ao longo do tempo de existência de nossos espíritos dentro do universo que estamos habitando. E essa história, de certa forma, ela é um pouco complexa. E parece que aos pouquinhos vamos podendo tomar contato com informações, porque muitas das informações relacionadas a um passado cósmico que responde pela necessidade de estarmos aqui nos atormentaria, pois não é fácil lidar com aquilo que fizemos no passado. Somos criminosos, doentes dessa parte da galáxia, indesejáveis para uma companhia vibratória,
E a gente brinca dizendo que a gente sempre morre de medo de ET. E eu acho que um dia todos nós perceberemos que são eles que morrem de medo da gente. Porque nós somos violentos. Nós não sabemos lidar com as coisas dos céus. Vocês poderiam me responder: o que é que nós faríamos, todos que aqui estão, o que é que vocês fariam se nessa plataforma um ser cósmico, um extraterreno, se potencializar a percepção de vocês? Faríamos muitas coisas, né? Alguns ligariam para o exército. Morrendo de medo. Porque o que nós vemos nos filmes e na televisão é invasões alienígenas, dominação da raça humana, escravização deles para com a gente, vão roubar os nossos cérebros e vão nos comer. Isso é ridículo. Nós transferimos para esses seres tendências que nos cabem. Porque nas vezes em que alguém, às vezes até por acidentes quaisquer aí, por erros de percurso, aqui caiu e a gente pegou, vamos abrir para ver como é que funciona por dentro. Vamos prender, vamos interrogar. O que você quer aqui no nosso mundo, seu intruso, seu alienígena, seu ET, seu cabeçudo? A gente vai fazer esse tipo de coisa. E se não responder, a gente vai torturar. Vejam como nós somos loucos. E vejam por que eles têm medo da gente. Somos seres complicados. Somos muito complicados. Emocionalmente instáveis. Psicologicamente inaptos a uma convivência fraterna. E é por isso que eles estão tendo todo o cuidado, e é por isso que não se potencializa a percepção de vocês um ser extraterreno. Porque durante esse tempo de preparação que estão executando para com a humanidade terrena, a maioria das vezes a forma como interagem conosco é através de uma projeção de suas almas para os ambientes astrais terrenos e procuram encontrar um meio em que eles possam se comunicar e dizer: oi, estamos aqui. Ó, o que esperamos de vocês não é mais do que o seu próprio mestre, os seus grandes mestres esperam de vocês, que é uma postura amorosa diante da vida. E geralmente, onde que eles encontram para transmitir essa comunicação? Centro espírita. Só que o centro espírita impõe um grande problema, que é a limitação em torno da reflexão desses assuntos. Então, no meu centro espírita não pode entrar extraterrestre. Daí eles: eu sou um extraterrestre. Bom, vamos encerrar a comunicação. Não, isso é antidoutrinário, isso não tem nada a ver com a codificação espírita. Kardec nunca falou sobre isso, então nós temos que seguir o que Kardec disse. Só que o problema é que nós não seguimos o que Kardec disse, porque Kardec falou em todos os livros dele de forma abundante, os 5 livros que ele publicou enquanto esteve encarnado na França, em todos eles existem registros sobre seres extraterrenos. Onde está escrito isso? Eu nunca vi a palavra extraterrestre no Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Nunca vi escrito extraterrestre no livro O que é o Espiritismo. Nunca vi escrito extraterrestre no livro Obras Póstumas. Nunca vi escrito extraterrestre nas revistas que Kardec publicava mensalmente, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Óbvio, pessoal, o termo foi criado no século XX. Kardec viveu no século XIX. Quais os termos que eles usavam à época? Humanidades celestes.
A palavra seres, podem conferir. Quando Kardec queria se manifestar dizendo sobre espíritos desencarnados, ele dizia espíritos. Mas muitas vezes ele se referia a seres. Esses seres não eram espíritos desencarnados que vivem nas esferas astrais vinculadas à Terra. E aí? E eu posso dizer para vocês que a própria codificação espírita é obra conjunta de espíritos desencarnados com seres cósmicos. O próprio Espírito Verdade, vamos tomar aqui o Espírito Verdade como um conjunto de espíritos superiores, ou seres superiores, era composto por seres também de outros mundos. E Kardec deixou isso explícito na introdução do Livro dos Espíritos, na parte seguinte, que é chamada Prolegômenos, e em outras tantas partes, pois que o próprio Espírito de Jesus não é terreno, e ele foi quem liderou o Espírito Verdade. Espírito de São Luís. Foi informado a Kardec que o Espírito de São Luís, naquela época, estava habitando o planeta Júpiter. Então, na nossa linguagem, ele seria um jupiteriano extraterreno, falando sobre o Espiritismo. Vejam só. E a gente acha que a realidade se limita ao plano físico e ao plano espiritual. Os seres cósmicos encontram um meio de se manifestar que é potencializando seus espíritos, vamos dizer mais descontraidamente, param suas naves, vamos chamar de discos voadores, param suas naves próximos ao orbe terrestre e de lá potencializam seus espíritos ao ambiente astral terreno para se comunicar. E como na maioria dos centros espíritas eles são rejeitados, eles se disfarçam de espíritos encarnados para poder ajudar a gente, porque senão a gente não aceita. Porque se não for Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, Emmanuel e André Luiz, não. Como se só existissem 4 espíritos superiores, ou seres superiores, capazes de ajudar a humanidade. Não é bem assim. Isso é profunda ilusão. O fato é que o que está acontecendo no atual momento é que esses seres, irmãos nossos de outras moradas planetárias, em conjunto com a espiritualidade que dirige a evolução terrena, estão nos preparando para, enfim, voltarmos a conviver com eles, nos reintegrarmos à livre convivência com as outras humanidades. Pois que um tempo muito distante da nossa história ficamos isolados. E aquilo que Emmanuel disse no ano de 1938 é o último momento dos exílios planetários com a Terra. Ele só se referiu aos exílios espirituais. Mas houve um tempo em que muita gente veio para a Terra não estando desencarnado. E aí, de repente, a gente vê em várias histórias espalhadas pelo mundo inteiro, nas várias culturas, seres com formas muito estranhas e que interagiam conosco. Mitologia, lendas. Está na hora da gente alargar os horizontes de percepção e ver ou desenvolver a capacidade de perceber o óbvio. O embotamento intelectual da percepção espiritual sobre questões que estão para além dos horizontes da Terra nos impede de perceber o óbvio. Mas tempo chegou em que a nossa postura íntima tem que ser mais ousada. Chega de pureza doutrinária, ou melhor, não é chega de estudo em torno do que a codificação nos trouxe. É chega de um zelo excessivo e desnecessário em torno das questões do que foi ou não dita por Kardec na época em que ele esteve na França. E se Kardec estivesse reencarnado? Sobre o que Kardec falaria? Não, ele encarnaria no movimento espírita e falaria só sobre espíritos.
será. O espírito de Kardec sempre foi ousado. E se queremos nos basear no que Kardec falou e fez, óbvio, nós também temos que ter um espírito livre de amarras, de crenças e preconceitos, entendimentos pessoais a respeito de tudo que existe. Se não fizermos isso, estamos fadados a permanecer na ignorância, e ignorância significa sofrimento. Lembrem-se disso. Ainda, por muito tempo. O que Jesus nos convidou, e os grandes mestres que já se sacrificaram para nascer aqui na Terra, foi justamente nos convidar a algo além. Pois que se fosse para mantermos no mesmo degrau estacionário do nosso processo evolutivo, não teria necessidade alguma deles aqui nascerem. Não teria necessidade alguma dos espíritos ditos superiores e seres cósmicos tentarem desesperadamente nos alertar quanto ao nosso papel diante do resto do universo. E olhem que o que eu estou falando aqui não é nada diante do que eles estão na atualidade informando. Há muita gente no mundo todo. Porque se fôssemos falar sobre o que esses seres estão, muitas dessas equipes estão ocupadas em revelar à humanidade, ninguém mais estaria aqui sentado, ouvindo o que eu estou dizendo, a não ser os que estão dormindo. E olhe lá, seus espíritos também já foram, né? O corpo ficou. Porque é muito difícil lidar com a onda de revelações que esses seres cósmicos e uma equipe específica espiritual está trazendo à Terra. Enfim, pessoal, para finalizar o nosso assunto de hoje, deixando apenas sementes para a reflexão, ninguém precisa se preocupar, eu tenho ou não que acreditar no que ele está nos dizendo. Se servir para vocês esta reflexão, essas sementes, plantem-na e deixem ela crescer, brotar. Se não, descartem. Lembro-me de Paulo de Tarso. Tudo me é lícito, tudo me é permitido, porém nem tudo me convém. Se não convém a alguns de vocês ou a todos vocês essas singelas colocações que procurei fazer, não se preocupe, continue vivendo e sendo a melhor pessoa que você puder ser. Pois de tudo isso que falei até então, a única coisa que realmente tem um valor maior, acima de todas as outras coisas, é a necessidade de nos melhorarmos enquanto seres humanos, almas evolutivas, tornando talvez, se nos for possível, menos sofrida a vida dos nossos semelhantes. Esta é a maior revelação que a humanidade pode receber. O caminho do bem, do amor, da harmonia interior, da caridade de um sentido mais amplo, a compaixão, a fraternidade e a pacificação pessoal. Só dessa maneira nos habilitamos, então, a conviver com seres que se encontram para além dos horizontes da Terra. Essa é a melhor preparação que podemos ter. E a indicação já nos foi dada por Jesus, por Krishna, por Francisco de Assis, por Rama, Sai Baba e todos os grandes seres que aqui já nasceram. Precisaríamos falar mais coisas depois desses seres, mas parece que aqui na Terra o aprendizado só se dá por força de repetições incessantes. Infelizmente, por enquanto é assim. Até que os nossos espíritos estejam mais dispostos a realmente trilhar o caminho do seu autodescobrimento e do progresso que nos espera. Assim, agradeço de coração a todos vocês, não só
por estarem aqui, mas pela caridade de me ouvirem, pois que muito me alegrou estar compartilhando reflexões com vocês. Deixo então meu abraço, sintam-se abraçadas espiritualmente e abraçados espiritualmente, e espero, quem sabe, um dia nos revermos novamente. Fiquem em paz. Agradecemos ao irmão Paulo, nessa noite se deslocou de Taubaté para nos presentear, com tão inusitadas, tão reflexões, que nos trouxe uma outra visão do que seja o Espiritismo. Esperamos que ele continue a sua caminhada, revelando cada vez mais os caminhos do universo, os caminhos crísticos. Então, nesse momento, já com os nossos médios encostados, mais uma vez, cerrar nossos olhos, respirar profundamente. E diante da mensagem de hoje, procurarmos refletirmos sobre a grandeza desse Pai maravilhoso, essa grandeza espiritual que está a caminho, esse momento de transição que nos espera, e que possamos abrir as nossas mentes, abrir nossos corações, para esse amor imenso que se aproxima cada vez mais de nosso orbe terrestre. Pai querido, Pai de misericórdia, fazei com que entendamos a vossa vontade e nunca a nossa, entregando-nos as vossas mãos fortes para conduzirmos. Permite que possamos nos incumbirmos dos deveres que nos cabem, mas não conforme os nossos desejos. Lançai o vosso olhar sobre nós, a fim de que tenhamos a claridade da vossa ternura e não as sombras da nossa ignorância. Abençoai os nossos propósitos de servi-vos, quando somente nos temos preocupado em utilizar de vosso santo nome para servirmos. Ó querido Pai, envolvei-nos na santificação dos vossos projetos, de forma que sejamos vós em nós, porquanto ainda não temos condição de estar em vós. Dominai os nossos anseios de poder e de prazer, auxiliando-nos na conquista real da renúncia e da abnegação. Ajudai-nos, Senhor, na compreensão de vossos amores, amparando-nos em nossas dificuldades e socorrendo-nos quando mergulhados na argamassa celular. Facultai-nos a dádiva de vossa paz, de modo que a distribuamos por onde quer que nos encontremos, e todos a identifiquem, compreendendo que somos vossos servidores dedicados, e porque a morte restituiu-nos a vida gloriosa, para continuarmos na trajetória de iluminação. Favorecei-nos com a sabedoria para o êxito da viagem de ascensão, mesmo que tenhamos que mergulhar muitas vezes nas sombras da matéria, conduzindo, porém, a bússola do vosso afável coração
apontando-nos o mundo. Senhor, intercedei junto ao Pai todo amor, por vossos irmãos da retaguarda, que somos quase todos nós, os trabalhadores da última hora. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos